Então eles estão escarnecendo, provocando uma pessoa a dar risada, contam piada de coisas divinas, de coisa sagrada, tá? Fala mal de um irmão ali, fala mal da outra irmã ali, entendeu? Irmão, o que cabe a nós é não julgar os irmãos. Cabe a nós é orar por eles. Se o irmão errou, ele está no vício, não tem força de deixar, vamos orar para Deus libertar ele, certo? Não ir contar que viu o irmão cambaleando, que viu o irmão bêbado falando coisas nele. Isso, irmão, não é coisa de cristão, não. O Senhor Jesus diz assim, né? Orai até pelos seus inimigos e por aqueles que vos perseguem, certo? O apóstolo Tiago, irmão, escreveu ali em 3 da Epístola aos Efésios, que aqueles que falam que é servo de Deus, que batizaram em Cristo, e continua ainda, irmão, nos costumes judaicos, né? Atrás da lei de circuncisão, de dízimo, de oferta alçada, de sábado, de todas essas coisas aí, da graça tem de cair, de nada tem a ver com Cristo. Depois ele fala ali em 5 de Gálatas, versículo 16 em diante, da lascívia, do adultério, da fornicação, do pecado, da idolatria, irmãos, de tantas outras coisas, né? A sedução, da hipocrisia, da falsidade, dos mentirosos. Isso fala, e acerca disso eu vos afirmo que os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Então, irmão, que ninguém fica aí brincando de ser crente, não. Que ninguém fica aí, irmão, em vez de falar de Cristo, vai falar mal da igreja do outro. Como aí tem um monte de pessoas, irmão, que cria a página só para falar mal do servo de Deus, falar mal da obra de Deus, criticar os servos de Deus, criticar aquilo que às vezes o irmão, na hora de pregar, ele erra em algumas palavras. Irmão, o errar é humano. Só quem não erra, quem não prega, quem não fica com a boca fechada. A pessoa que prega, a pessoa que fala ao vivo, ele está arriscado cometer algum equívoco. Mas a nós não cabe isso a nós. Cabe a nós orar para os irmãos que estão na frente do povo. Cabe a nós orar pelos pregadores do evangelho, os evangelistas. Irmãos, orar para os enfermos, para os mais fracos, para que o Senhor abra a mente, para que o Senhor esclareça. Para que, irmão, não venha a ser como a porca que depois de lavar, depois de batizada, né, volta lá e enfia na lama de novo, suja tudo de novo. Entendeu, irmão? E depois o batismo é um só. Não tem 2 batismos para você batizar aqui, aí vai lá, suja tudo de novo, vai e batiza de novo. Não, irmão. Há uma só fé, um só Deus, um só Cristo e um só batismo. Não tem 2, 3, 4 batismos. Certo? Então, o meu procurou observar a palavra de Deus, como o Senhor Jesus escreveu ali em 5 de São João. Examinais, ele não mandou estudar como os homens estudam a teologia. O Senhor não mandou falar isso. Ele mandou examinar as escrituras, que são elas que de mim testificam, e por elas julgais que se tens a vida eterna. É isso que o Senhor Jesus falou. Entendeu, irmão? Os fariseus e os homens daquele tempo que opunham o Senhor Jesus, e vi criticando, amando cilada para o Senhor. Como a gente vê aí, a maior parte desses sites aí que fala CCB, você vai ver, é tudo pessoa desviada, tudo pessoa de denominação que não condiz com a palavra de Deus, falando mal dos servos de Deus, mal da obra de Deus. Irmãos, vamos abrir o nosso olho. Nós estamos no tempo de guerra. E nessa guerra dos Estados Unidos com Israel, não. É guerra espiritual. O adversário tem levantado, irmão, com a fúria terrível, como está escrito em 12 de Apocalipse. E tem muito que está sendo ferido, mordido pela serpente, chamada antiga diabo e Satanás. Irmão, e o veneno dela começa a fazer efeito no corpo dele, e ele começa, irmão, a levantar contra as coisas sagradas das Escrituras, contra a obra de Deus e contra a palavra de Deus, escarnecer das coisas de Deus, zombar das coisas de Deus, fingir que está falando em Deus, que é selado com o Espírito Santo, irmãos, para fazer propaganda, para ganhar dinheiro através do Evangelho. Não, irmão, o apóstolo Paulo falou assim,
Aqueles que pregam o evangelho, viva do evangelho, não do dinheiro do evangelho. Viva dentro do evangelho. O Senhor Jesus falei, aquilo que te dei de graça, dê de graça. Certo? O Senhor Jesus falou que aquilo que deu para nós foi de graça, para nós também dar de graça para os outros. Não nós usar do evangelho, irmão, para fazer profissão, para fazer, irmãos, pregar sermão, estudar teologia para pregar bonito, entendeu? Para depois ganhar dinheiro em cima disso aí. Não, irmão. Para isso, o Senhor diz ali, lá em Gênesis, que o homem deverá viver do suor do seu rosto, do seu trabalho. Não, irmão, de teologia, não de falsas pregação, não de falsos pregadores, irmãos. Tomamos bastante cuidado, irmãos, porque assim como Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, tentou enganar o servo de Deus do passado, como aquela moça que está escrito 16 de Atos, que tinha espírito de adivinhar, entendeu, irmão? Tentou enganar Paulo e Silas. Também o diabo, irmão, se transforma os seus ministros, os seus pregadores, irmão, parecendo muito justo, mas é espírito de adivinhação, espírito de imitação, irmão, para, irmão, trazer a menos o evangelho e desvirtuar aqueles que crê na pessoa bendita e sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vou findar aqui esse cantando um hino, né, que fala sobre o batismo, né? Vinde anunciai o santo evangelho por todo o mundo, disse Jesus, a criatura, jovem ou velha, para alcançar o reino de luz. Todos que crê for batizado, salvo será, falou o Senhor. Mas quem não crê já é condenado por desprezar o seu Salvador. Não mais duvideis, este é o caminho, nele o primeiro passo vai dar. Sendo por Cristo regenerado, no bom caminho podeis andar. Todo que crê for batizado, salvo será, falou o Senhor. Mas quem não crê já é condenado por desprezar o seu Criador. Pelo batismo é sepultado para com Cristo ressuscitar. Pelo seu sangue foste lavado, em seu caminho podeis andar. Todo que crê for batizado, salvo será, falou o Senhor. Mas quem não crê já é condenado por desprezar o seu Salvador. Irmão, se inscreve no canal, o nome do canal está no Kawai, no YouTube. Geraldo Carolino CCB, ou direto para o extenso Geraldo Carolino Cristão Brasileiro. Se inscreve, você não vai pagar nada por isso, como eu também não ganho nada por isso, ao contrário, irmão. Eu já, desde que comecei o canal, eu já troquei de celular 3 vezes, que a vez cai, quebra a tela, tem que mandar consertar. Eles ficam muitas vezes ruim, tem que trocar por outro celular, né? Então, ao contrário, eu não ganho nada, mas Deus dá graça da gente
investir, porque nós estamos investindo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então se inscreve, compartilha e deixa o seu comentário para que em tudo o nome de Deus seja glorificado. O nome de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre louvado. Amém.